Foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer, quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, queremos te agradecer porque o Senhor tem se lembrado de nós. O Senhor tem nos mantido com saúde, com vida, e aqui estamos para poder te adorar. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados e abençoe a cada um de nós, Senhor. Segundo a tua sabedoria, o Senhor sabe aquele que deve receber mais, o que deve receber menos. Nós não estamos pedindo riquezas. O que nós pedimos, Senhor, é que o Senhor nos dê o suficiente para as nossas necessidades, para podermos abençoar os pobres e a tua obra também. Pedimos a Deus que também o Senhor abençoe as pequenas contribuições que estão aqui diante do Senhor. Para o Senhor, que é o dono do ouro e da prata, elas não são nada, mas o Senhor pode fazer muito através delas. Abençoe, Senhor, porque o Senhor tem muitas formas de abrir portas para que o Teu Evangelho seja pregado. Dá-nos sabedoria na administração para que possamos fazer o máximo, Senhor, com o mínimo. Abençoa a Tua obra, Senhor, quer na África, quer no Brasil, em todos os lugares. Nossos irmãozinhos na África estão tendo a sua campal, que o Senhor Jesus os abençoe e os acompanhe lá. Que eles possam saber que foram visitados por Ti. E aqui também, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando e fortalecendo. Dá-nos a palavra que mais necessitamos para agora. Por isso eu peço que o Senhor me esconda na rocha, que é Cristo Jesus, e que Ele tenha plena liberdade de falar ao Teu povo. Dá a cada um também, Senhor, cada um dos que escutam, coração aberto para receber a palavra e disposição para obedecer ao Senhor. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, queria convidá-los para abrirem as Bíblias no livro de Levítico. Levítico capítulo 16. Levítico, o terceiro livro da Bíblia. E o tema da mensagem de hoje será a obra da expiação. Vou colocar aqui. Expiação. É exatamente desta obra que Levítico, capítulo 16, fala. Entramos ao vivo, Cândido? Não, né? Ok. Então, esta obra, irmãos, ela não se resume ao Antigo Testamento, ao tempo de Moisés. Esta obra,
ela avança e chega até os nossos dias. E é isso que nós vamos ver hoje. Vamos ver esta obra de Jesus e também o que isto impacta nas nossas vidas. Irmãos, isso tem muito a ver com o nosso dia a dia. No capítulo 16, Deus manda uma mensagem para Arão, que na época era o sumo sacerdote hebreu. Versículo número 2. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Deus estava se referindo a uma parte específica do santuário, a qual eu vou tentar desenhar para vocês aqui, que era aquela que ficava dentro do véu. Irmãos, desenho não é a minha área, mas a gente vai tentar aqui ilustrar para vocês, tá? Vou tentar fazer em perspectiva. Olha lá. Aqui. E aqui. Ok. Tá assim. E aqui. O último aqui. Certo. Ok. Pronto. Isso que eu estou desenhando no meio, ela é uma cortina chamada segundo véu. E o que eu estou desenhando aqui é uma cortina chamada primeiro véu. Na prática, esta parte aqui, ela é 2 vezes mais extensa do que esta área aqui do santuário. Como eu falei para vocês, tá? Desenho não é a minha especialidade, passa muito longe disso. Mas tudo bem, dá para a gente ter uma base aqui. São 2 lugares. Primeiro lugar, chamado lugar santo, e o segundo é lugar santíssimo. Está aqui, ó. Santo e santíssimo. Dentro deste santuário haviam algumas peças. Aqui, uma peça muito conhecida, candelabro hebraico, estava aqui. Lá do outro lado da mesa dos pães, e aqui no centro você via um altar de ouro. E esta cortina que dividia o átrio exterior do santo, ela era chamada de primeiro véu, ou primeira cortina. Se há um primeiro, é porque há um segundo. O segundo estava aqui. E este segundo véu, ou cortina, era aquele que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. Deus disse que Arão não deveria entrar em todo o tempo para dentro do véu. A qual véu ele se refere? Aqui. Como é que eu sei? Porque é dito que Arão não deveria entrar onde estava o propiciatório. E eu vou desenhar aqui o que seria o propiciatório para a gente conseguir entender. Está aqui. Aqui é um... Está aqui. Isso. É um local onde havia a tampa da arca e 2 querubins de ouro. A tampa passa por trás aqui. Tá aí. Então eu vou pintar de vermelho o lugar conhecido como propiciatório. Está aqui, ó. Neste local se manifestava a Shekinah. A Shekinah era o símbolo da presença do Senhor, a glória de Deus dentro do santuário. Arão não deveria entrar todo o tempo aqui. Deus estabeleceu que ele deveria entrar apenas uma vez por ano. Obrigado. Uma vez por ano ele deveria entrar.
E quando é que ele deveria entrar? O mesmo capítulo fala. Versículo número 5. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e 1 carneiro para holocausto. Ali diz que ele ia tomar os 2 bodes para fazer expiação. Então, aqui, avança, verso 6. Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário, ou bode expiatório. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Versículo 29. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do 7º mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Quando é que seria a expiação? Está escrito aqui, né? Versículo 29. 7º mês, olha lá, verso 29. No 7º mês, aos 10 do mês. Então eu posso escrever a data aqui. 10 de julho. Vamos lá. Bem, ali o comentário já puxou um gancho para nós, né? Dia 10 do 7º mês. Esse mês lá em hebraico, ele é chamado Tisrei, ou Tisrei. Não importa muito como a gente coloque nos nossos caracteres, porque a língua hebraica não tem os nossos caracteres. Então o que vale é a pronúncia aproximada, Tisrei. Esse 7º mês, ele equivale para nós a setembro, outubro, sempre. Porque o mês bíblico, a gente já falou isso algumas vezes aqui, ele começa por volta de março, abril. Depois do dia 21 de março, o primeiro dia de lua crescente é o início do ano bíblico, certo? Porque o dia de 21 de março é o dia do que a gente chama equinócio de outono para nós. Lá para os judeus era o equinócio de primavera. O dia em que a parte clara e a parte escura têm a mesma duração. 12 horas de claro, 12 horas de escuro. É como se nós morássemos em João Pessoa. João Pessoa é onde está a linha do Equador, né? Então é sempre 12 horas claras e 12 horas escuras. Tá certo? Então no dia 21, o dia do equinócio, isto acontece lá na terra de Israel. Então, meus queridos irmãos, dia 10 do 7º mês era o equivalente a setembro e outubro, mas eu não quero fazer a conversão aqui, porque é justamente considerando a data segundo a Bíblia que nós extraímos o significado espiritual, e é aí que a gente quer chegar. 7. O número 7 para Deus, ele é o número do quê? De algo completo. A semana tem 7 dias, não é verdade? Estamos no final da semana, hoje é sábado. Irmãos, 7º mês representava o final do calendário religioso hebreu. Entende? Então começava o calendário religioso, Deus estabeleceu uma série de cerimônias, cada cerimônia representava uma partezinha do plano da redenção, e aí, quando chegasse no final do calendário, do calendário religioso, isto ia representar a parte final do plano da redenção.
E aí, quando terminava o 7º mês, o que eles esperavam? Um recomeço. E olha como é que isso funciona. Deus compara a história nossa com o ano religioso. O pecado, ele é algo assim que aconteceu, teve que ser resolvido durante um tempo, mas isto, depois de um tempo, acaba. Compreende? Isso acaba. É isso que Deus quer mostrar, por um lado. O pecado tem o seu início, tem o seu meio e tem o fim. E aí vai haver um recomeço, assim como havia um novo ano para os israelitas. Detalhe, no 7º mês eles colhiam, eles tinham colhido já as uvas. E aí eles faziam as suas festas, as cerimônias, e depois disso era a época de começar a plantar de novo. Entende? Então vamos lá. O plantio na Bíblia é comparado à parábola do semeador, não é? O semeador saiu a semear a palavra de Deus para que muitas pessoas ouvissem a palavra e se tornassem plantinhas saudáveis que dão fruto de obediência. Não é assim? Ok. Mas daí chega uma hora em que as plantas vão ser colhidas, o fruto vai ser colhido. É a hora em que Jesus vem para buscar o seu povo. Certo? Quando nós dermos fruto de obediência, quando a igreja estiver prontinha, a seara está madura, o que Deus faz? Manda o seu filho e vem nos buscar, porque estamos prontos. Então, o 7º mês, ele representa a época em que Deus olha para a terra e fala: estou esperando a minha igreja, agora está na hora de mandar buscá-la. A obra que era feita no 7º mês, nós vimos, a obra da expiação. E o que é que se fazia durante a expiação? Versículo 30. Naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Olha que importante essa obra, hein? Sereis purificados de todos os vossos pecados. A última obra do sumo sacerdote era purificar os pecados de todo o povo. Vamos trazer para o santuário do céu. Quem é o sumo sacerdote? Jesus, certo? Jesus Cristo. Então a última obra de Jesus no santuário celestial, antes de buscar o seu povo na terra, será purificar a igreja de todos os seus pecados. Amém. Abram em Mateus capítulo 5, versículo 48. O propósito de Deus para com a sua igreja. Mateus 5, versículo número 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ah, perfeito só Jesus. Não é mais assim. Perfeito é Jesus e perfeita é a sua igreja. Isso vai acontecer quando Jesus vier. Nós seremos perfeitos. Mas que tipo de perfeição é esta? Dá uma olhada no versículo 43. Ouvistes o que foi dito, disse Jesus. Palavras vermelhas na minha Bíblia, né? Palavras de Jesus. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aí a gente vem aqui para a igreja, no Ministério Quarto Anjo, Advertência Final,
E na hora dos testemunhos a gente escuta: olha, estou passando por uma tribulação, as pessoas estão me caluniando, e fulano de tal não me cumprimenta, e eu estou com essa dificuldade, estou sendo perseguido, e etc. Eu não sei se já passou na mente de vocês: por quê? Por que eu estou passando por tudo isso? Bom, nós estamos vendo que nós temos que aprender a amar os inimigos. Se nós não tivéssemos inimigos, como é que íamos aprender essa lição? Entendem? Ah, mas eu não consigo. Bom, há algo então que Jesus tem para nos dar. E se Ele está no dia da expiação, é sinal de que Ele está pronto para nos dar esta graça. Entende? Esta vitória. Então, irmão, sabe, nós temos que ser aqueles cristãos que, embora andem num caminho pedregoso e sem sapato, nós não estamos andando com aquela cara de sofrido, assim, sabe? Cara de desanimado, que a pessoa olha e fala: nossa, não queria estar na pele desse aí. Parece que a vida dele é uma desgraça. Como é que o cristão deve estar? Animado. Paulo fala que ele era angustiado. É verdade, o cristão passa por angústia, até Jesus passou. Mas, embora angustiado, ele não ficava abatido, desanimado. O desânimo é algo do diabo. O desânimo não é de Deus. Deus é positivo. Deus é aquele que fala para frente, para a vitória. Lá no céu não tem derrota. Entende? Então assim, irmãos, se eu estou com Cristo e na igreja verdadeira, se Ele está fazendo expiação por mim, então eu estou do lado vitorioso. E eu vou sair passando por cima das dificuldades, não das pessoas. Cuidado. Passando por cima das dificuldades, respeitando e amando as pessoas. Deus disse que nos fará cavalgar sobre as alturas da terra. Como é que Ele fará isso? Abram em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Nós vimos que no dia da expiação seremos nós purificados dos nossos pecados, correto? Tá bom. Aí o apóstolo Paulo, falando justamente desta obra de Cristo, no capítulo 9, versículo 11, ele nos explica um pouquinho mais como é que isto vai acontecer. 9 de Hebreus, versículo 11. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado eterna redenção. Por quê? Se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espazida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a Deus, a si mesmo, imaculado, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Aqui ele fala da obra de Cristo de nos purificar. Ele explica: no santuário passado, chegava o dia da expiação, o sumo sacerdote pegava bodes, pegava ovelhas, certo? Tinham que ser sem defeito, sem mancha, para representar Jesus. E aí ele trazia, degolava, pegava aquele sangue, entrava aqui dentro do santuário e jogava o sangue aqui, nesta segunda cortina. Então, essa cortina estava cheinha de pontos vermelhos e nada cheirosos, certo? Aqui, ó. E esse cheiro aqui, ele era... Tem um nome que a gente pode dizer? Deixa eu ver se eu uso o termo mais adequado para vocês. Porque o cheiro não era apagado, ele existia. Mas o cheiro, ele era suplantado pelo perfume do incenso que era oferecido aqui, no altar azul. Está aqui, ó. Então o perfume era tão bom
que quando a pessoa entrava, ela sentia o cheiro do perfume e não do sangue podre. Lá no céu, existe o registro dos nossos pecados. Esse é o equivalente ao cheiro de sangue podre. Os nossos pecados, até a gente tem vergonha deles, não é verdade? A gente olha para o passado e fala, puxa, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito. Certo? Então, esse é o sangue podre. Só que lá no céu, Deus olha para nós com favor, por quê? Porque Jesus está lá, Ele está intercedendo. Então, o cheiro da perfeição de Cristo aparece mais do que o nosso passado de pecado. Só que chega um dia em que Deus vai limpar essa sujeira lá. Esse dia era o dia da expiação aqui na terra. No final do ano religioso, o sumo sacerdote ia purificar todos os pecados. E no final do plano da redenção, Jesus vai purificar todos os pecados, vai acabar com o mau cheiro. O nosso livro, que está registrando lá os nossos erros, ele vai receber a borracha do céu. Agora, o que a borracha vai apagar depende da escolha de cada pessoa. Por quê? A borracha pode ou apagar as más obras ou apagar as boas obras. O ímpio, aquele que abandonou a Cristo e vai se perder, então vão ser apagadas as boas obras do livro dele. O justo, aquele que perseverou até o final, vão ser apagadas as más obras, só vão ficar as boas. E as boas vão receber recompensa. Então, voltando aqui, acontece que deve haver uma purificação. Como nós estamos vivendo nos últimos dias, Jesus está fazendo a expiação. Quem já estudou um pouco mais sabe que esta obra de Jesus começou depois que se cumpriram as 2.300 tardes e manhãs no ano de 1844. Vou colocar aqui. 1844, está aqui. Neste ano começou a obra de expiação de Cristo. E aí, o que ele está fazendo lá? Trabalhando para tirar o pecado do povo. Ah, que interessante, mas então desde lá tem que ter uma igreja perfeita, não é verdade? Só que daí as igrejas foram aqui na terra, né, aumentando, dizendo que estão pregando o evangelho para todo mundo, tem templo sendo construído em tudo que é lugar. E aí você chega lá, o que vê? Povo pecando, povo hipócrita, não é assim? Vamos falar a verdade, pastor roubando, certo? Onde é que estão? Onde estão os santos? É isso que os anjos estão pensando, sabia? Eles estão olhando e falando, poxa, mas Jesus está trabalhando, nós estamos trabalhando. Onde estão os santos? Nessas igrejas não estão. Então ele teve que levantar um ministério. Aqui estamos nós. E a gente já vê que as coisas são condicionais. Se nós formos fiéis, se nós perseverarmos, então ele vai terminar a sua obra em nós e nós seremos a igreja triunfante que vai recebê-lo voltando nas nuvens do céu. Amém? Amém. Então nós estamos aqui por um propósito. Nós escolhemos vir neste local e não fomos naquela outra igreja bonita que está ali com muitos instrumentos, um coral maravilhoso de vozes treinadas, etc, etc. Por quê? Aquela outra igreja que tem vitrais magníficos, nós não estamos lá. Por quê? Porque aqui nós estamos buscando ser perfeitos, que Jesus termine a obra em nós. Nós não estamos vindo para ver a roupa das menininhas, dos menininhos, para ver quem que trocou de carro, de moto, etc. Nós estamos aqui com um propósito espiritual. Amém? Amém. Eu venho aqui porque a minha alma necessita. O meu coração precisa. Entende? E aí, nós viemos aqui também porque este mundo já não nos atrai mais. Nós não queremos mais ficar nesse mundão. Nós queremos sair daqui. Amém? Irmãos, esta igreja é a igreja que está no caminho certo quando as pessoas estão com este propósito. Entende? E aí, meus queridos irmãos, Jesus está trabalhando em nosso favor. A Bíblia diz que no passado o sacerdote fazia tudo com sangue, mas hoje em dia ele vai nos limpar
de uma outra forma. Versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas. O sangue de Cristo vai me purificar. Como? Ele não vai derramar o sangue dele fisicamente aqui. Mas ele falou que ele comprou o Espírito, não foi assim? Ele ganhou o direito de receber o Espírito. Por que está dizendo no verso que o Espírito é eterno? Tem uma razão. Porque, antes de eu falar, como é que o Espírito pode ser eterno se eterno só tem um? Quem é eterno? Deus. Deus, o Pai. Então como é que pode ser Espírito eterno? É porque é o Espírito que Deus prometeu nos dar desde a eternidade. Entende? Lembra, nós já estudamos que lá na eternidade Deus viu cada um de nós, Deus planejou a nossa redenção, o sacrifício de Jesus por nós, não foi assim? Aí ele diz em Jeremias 31, verso 3, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Então lá na eternidade, Deus planejou o seguinte, além de Jesus morrer por eles, eu vou dar do meu Espírito, vou soprar sobre eles, para que eles tenham poder, capacidade de vencer. Amém. Entende? Aí está a graça. Graça também é poder para vencer. Uma das graças de Deus é o poder. E aí, irmãos, até um detalhe, né, para ser bem colocado aqui. Muita gente fala assim, não, esta igreja batiza com o Espírito Santo. Ah, é? Tá bom. O que acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo? Não, ela fala de um jeito diferente, que ninguém entende, ela fica pulando, ela dá grito, ela vai lá e cura. Ah, é? Tá bom. Agora, a Bíblia está dizendo aqui que lá na eternidade, Deus planejou enviar o Espírito Santo para purificar a nossa consciência. Então deixa eu fazer uma perguntinha. Quando o Espírito é dado, o ladrão deixa de roubar? O mentiroso deixa de mentir? Aquele que trai a mulher deixa de trair? O pastor melhora de vida espiritual? É isso que acontece? O brigão deixa de brigar, o orgulhoso vira humilde? É isso que acontece? Não sei. Bom, se eu não sei, então eu também não sei se o Espírito está sendo derramado aí. Né? Eu sei quando eu vejo este fruto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Não é assim? Contra essas coisas a lei de Deus não condena. Né? Isso aí é obediência à lei. Então, meus queridos irmãos, Jesus, quando foi fazer expiação, sabe o que ele planejou? Ele planejou derramar a chuva do seu Espírito sobre a terra. Por isso o Espírito Santo não é uma pessoa. Como é que vai chover uma pessoa sobre o asiático e o brasileiro? Não tem como, né? Então, meus irmãos, vai chover do céu o Espírito de Deus. O Espírito é comparável aos raios do sol. Tem para todo mundo. Pode ir lá, está na praia, tem 1 milhão de pessoas lá. Todo mundo está tomando sol. E ninguém está roubando nada do outro. Não é assim? Então, tem para todos os que quiserem. Sabe? Jesus está trabalhando em nosso favor. Está fazendo expiação para tirar os nossos pecados. E como é que funciona isso na prática? Na prática é a seguinte, sabe? Quando você vai fazer uma coisinha, daí o Espírito toca você e fala, olha, isso aí não. Aí a gente decide. Ou então, vem aquele negócio, olha, leia a Bíblia. É mesmo, né? Vou ler. Aí você abre, Deus está falando uma coisa, puxa, bem o que eu faço está errado. Não, mas eu não acredito que Deus pode estar falando isso assim, tal. Será que não foi os homens que escreveram? Calma lá. Será que eu não estou querendo determinar como é que Deus tem que agir? Às vezes é assim, né? Alguém vem e fala pra gente, ó, o que você está fazendo não está errado. Quem é você para julgar? Quem está sem pecado, atira a primeira pedra. Não é assim? É interessante, né? Porque é dessas formas que eu acabo dizendo para Deus, ó, não estou interessado no que o Senhor tem para me dizer. Aí se a pessoa insiste, você não está me respeitando.
então Deus não está me respeitando quando Ele está insistindo e dizendo que eu estou em pecado. Sabe, irmãos, tem muitas formas de a gente ofender a Deus. A gente não deve ofender a Deus, não é uma boa coisa. Não é sábio. O certo é quando Deus falar, a gente fala, tá bom, Senhor. Eu preciso de ajuda. Deus gosta de sinceridade, mas a sinceridade vai demonstrar submissão. Muitas vezes Deus fala comigo, eu falo, Senhor, mas isso aí é demais, isso não dá. E aí Deus fica insistindo comigo, dali a 2 dias eu já decidi fazer. Entendem como é que é a coisa? E não acontece com vocês também? Né? Deus insiste, chega uma hora que fala, tá bom, vou fazer. Quanto antes nós cedermos, melhor. Estes são os que estão sendo preparados. Estes são os que vão vencer. Agora, aquele que está todo dia dizendo não para Deus, falando que ele está certo, que não tem que melhorar, esse aí não vai vencer. Esse vai ficar. Irmãos, a obra da expiação é a última obra. E esta obra é para purificar a consciência. A consciência dói quando a gente faz algo errado. É ou não é? É. E além de tocar a nossa consciência do que a gente sabe que é errado, o Espírito vai ensinar coisas que a gente não sabia. Abram em João, Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Muito mal entendido aí no meio cristão. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Os versos que se seguem só demonstram que o Espírito vai nos ensinar, ou vai colocar em nós o caráter de Deus. Ele me glorificará, diz Cristo, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Resumindo, Deus é santo, Deus é justo, Deus faz tudo certo. Jesus, tudo que Ele faz também é igual ao que Deus faz, certo? Então Jesus é perfeito. O Espírito Santo foi dado para nós para que nós possamos agir como Jesus e agir como Deus. É o resumo desses 3 versos aqui. Por isso fala, o Espírito vai receber do que é meu e vai anunciar para vocês. Em outras palavras o Espírito Santo vai me tocar e vai me ensinar como Cristo agiria naquela situação. Entende? É nesse sentido que Ele nos ensina aquilo que era de Jesus. E a maneira de Jesus agir é igual à maneira de Deus agir. Por isso que Ele fala, tudo que é meu é do Pai também. Então, é a maneira do Pai agir, que é a minha maneira de agir, que pelo Espírito eu estou ensinando você a fazer. Entende? Deu para entender? Vamos lá. Deus tem uma forma de agir. Por exemplo, alguém pegou e me xingou. Como é que Deus agiria? Como é que Deus ia agir? Oferece a outra face, né? Como é que Jesus agiria? Do mesmo jeito que de Deus. Então, por isso que Ele fala, tudo quanto o Pai tem é meu. O jeito que o Pai faz, eu faço. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, vá lá. Deus daria outra face. Jesus daria outra face. Então, quando alguém faz comigo, o Espírito Santo me toca a fazer o quê? Dar a outra face. Entende? É isso. Claro que cada contexto tem um proceder diferente, né? Dar outra face não significa que o ladrão veio e roubou R$10, você vai e oferece outra nota de 10, né? Não é este o sentido. Mas, obviamente, se eu fui ofendido, o que Deus quer que eu faça? Que eu não fique retaliando, certo? Levei e dei. Isso o mundo faz. Amém. Você entrega na mão de Deus. Você ficou com raiva, quer a justiça? Peça que Deus faça. Deus vai fazer justiça. Não é pecado pedir, né? Peça.
Mas ao mesmo tempo fala assim, ó, perdoa porque ele nem sabe o que ele está fazendo. Ajuda que ele consiga entender, que ele consiga mudar o seu procedimento e ele não perca o céu. Amém. Não é verdade? Amém. Nós somos os representantes de Jesus na terra. E a obra de Jesus vai continuar então. Como é que ela continua? Bom, é assim. Você já fez limpeza em 2 fases? Quem aqui já fez limpeza em 2 fases? Estava tão sujo que não deu para limpar da primeira vez. Né? Então você vai, passa lá a primeira, né, o rodo, o pano molhado e tal, mas ficaram umas crostras lá que não deu para tirar. No outro dia vai, água, vassoura, né? Sabão em pó no chão, sei lá o que vai colocar e tenta, até que tira. Isso acontece muito quando você faz reforma em casa, né? Porque daí o pedreiro, geralmente não é assim daqueles mais limpos, assim, né? Ele faz o trabalho dele, agora depois fica algum trabalho lá para você. Tem que limpar aquela sujeirada, certo? Dá-lhe alguém para pegar a espátula, tirar o grosso, né? Depois jogar uma água e assim vai. Então, irmãos, a limpeza em várias etapas é o que acontece conosco. Nós somos sujos do pecado. Jesus vai nos limpando aos pouquinhos. E a limpeza dele acontece assim, ele aponta e fala, isso não está certo. Ah, mas eu não sabia. Tudo bem, a partir de agora você sabe. Daí você se corrige. Daqui a pouco, olha, isso aqui também não é certo. E daqui a pouco, de novo, e de novo, e de novo. Quem sabe uma hora a gente fala, mas Jesus só me critica. Será que a gente fala assim? Bom, tem gente que fala para nós, né? Você só acha defeito. Bom, Jesus apontava os probleminhas dos discípulos, não era assim? Mas nem por isso os discípulos abandonavam a ele. Ninguém gosta de ser reprovado, mas se a gente for humilde o suficiente para aceitar a reprovação, nós vamos continuar com Jesus e vamos avançar. E aí vai chegar aquele dia em que falta só um errinho. Ele vai apontar o último errinho, nós vamos corrigir o último errinho e a partir dali não vamos errar mais. E quando isso acontecer, então Jesus vai sair do santuário e vai vir buscar os que estão prontos. Diz a Bíblia que haverão 144 mil vivos, prontinhos desse jeito. E os outros santos, os milhares que também se salvaram, vão estar na tumba descansando. Mas ele vai ressuscitar os outros e trazer esses. Amém? Todos vão subir juntos. Ninguém vai subir na frente do outro. Todos vão chegar lá em nome de Jesus. Amém. Irmãos, e aqui fica o apelo do Senhor para nós. O apelo, ele tem a ver com a atitude das pessoas no dia da expiação. Queria que vocês abrissem em Levítico, capítulo 23. Levítico 23. Versículos 27 para frente. Mas, aos 10 deste mês sétimo, será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que, naquele mesmo dia, se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que, naquele mesmo dia, fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meu povo, do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Quando fala nenhuma obra má, com certeza. Na época eles comemoravam isso como um sábado, mas isso era típico, né? Mostrando que hoje Deus quer nos levar a não mais cometer nenhum erro. Mas a ênfase fica no verso 29. Toda a alma que naquele dia não se afligir será extirpada do seu povo. Que tipo de aflição Deus quer? Olha, pelo pecado, né? A tristeza pelo pecado, sabe? A gente não pode contar a vantagem dos erros.
Ah, porque quando eu era assim no mal, eu fiz isso. Isso não é se afligir, não é a forma de se preparar. O povo verdadeiro de Deus vai na contramão disso aí. Por quê? Porque o povo está dizendo, nossa, me arrependo tanto do que eu fiz. Se eu estivesse lá, eu jamais faria de novo. Glória a Deus, porque Ele me remiu e eu estou aqui. Entende? E irmãos, a cada dia que Deus nos apontar um erro, a gente fala, puxa vida, que mal. Mas Deus, Senhor, me perdoe. Eu vou com a tua graça, vou vencer. E aí a gente vai vencendo, entendeu? E aí vai, até a vitória final. Amém. Irmãos, o apelo de Deus é: aflijam as vossas almas. Não é para andar acabrunhado todo dia, mas peça a Deus que te dê tanta vontade de agradá-lo, que quando você cometer um pecado, isso vai te gerar muita tristeza. Amém. Aí você está no caminho. E Deus vai mudar cada um de nós, quem quiser. Como Paulo disse, estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de concluí-la até o dia do Senhor. Filipenses capítulo 1, está lá entre os versos 4 e 6. Quem gostaria de dizer isso ao Senhor hoje? Senhor, eu quero cooperar contigo, eu quero afligir a minha alma, eu quero estar pronto e preparado. Amém? Amém. Vamos então orar e falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque tens nos dado esta mensagem e tem despertado a cada um de nós para a obra mais importante que temos nestes dias: preparar-nos para a segunda vinda de Jesus. Venha purificar, Senhor, a cada um de nós. Dai-nos vontade de fazer o que agrada a Ti. E tristeza pelos erros cometidos. Purifica cada um de nós, purifica toda a Tua igreja e todos os que hão de assistir esta mensagem, ó Deus. Esteja com cada um. Que estejamos todos nós preparados naquele grande dia que se aproxima, o dia em que Jesus vier para buscar a sua igreja santa, pura e sem defeito. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido irmão e irmã que nos assiste, não pudemos fazer a transmissão ao vivo, mas solicitamos orações da parte de vocês para que a partir da terça-feira tudo possa ser feito e aí você assista online conosco também. Fica aqui o nosso abraço a você, carinhoso, e o nosso convite. Você que está convencido de que este é o ministério, esta é a igreja de Deus que prega a verdade, entre em contato e nós estaremos te indicando como fazer para estar aqui conosco, para congregar juntos. Nossos dados de contato: e-mail contato@advertenciafinal.com.br, contato@advertenciafinal.com.br. Fecha os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos a transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Fica com Deus. Estamos te aguardando para o nosso próximo encontro, terça-feira, 8h20 da noite, horário de Brasília. Canal YouTube, TV Advertência Final. Até lá.